Vou te abençoar, vou te abençoar. Sou teu Deus, estou aqui e eu vou te abençoar. Vou te abençoar, vou te abençoar. Sou teu Deus, estou aqui e eu vou te abençoar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a você que está conectado com este vídeo. Hoje meditaremos na palavra de Deus, onde leremos o texto bíblico no livro de Números, capítulo 22, dos versículos 28 até o 34, onde a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matara. E a jumenta disse a Balaão: Porventura eu não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a tua jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te tivera matado, e ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Amém? Esse texto bíblico fala da maravilhosa intervenção de Deus para garantir a promessa da bênção na vida do povo de Israel, povo que no tempo oportuno haveria de trazer ao mundo o Filho de Deus, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Esse texto fala de um fato inusitado, um fato incomum, e envolve 2 personagens históricos. Um deles é Balaque, rei dos Moabitas. O outro, Balaão, um profeta edomita, portanto descendente de Esaú. Esaú tinha por apelido Edom, que significa vermelho, porque ele era bem ruivo. Este profeta era edomita, da descendência de Abraão, portanto conhecia o Deus de Abraão. Balaão era um profeta polêmico, embora tivesse profundas experiências com Deus em determinado momento, por ser descendência de Abraão e conhecer o Deus de Abraão. Outros momentos ele não fazia questão de por dinheiro desobedecer a Deus. Além do que, alguns comentaristas dizem que ele tinha envolvimentos com o sincretismo religioso dos povos pagãos, a ponto de ser considerado adivinho e até mesmo feiticeiro. Polêmicas à parte, o povo de Israel vinha do Egito rumo a Canaã. Em determinado momento ficou acampado diante dos Moabitas, depois de ter vencido o rei dos amorreus. E Balaque, que era rei dos Moabitas, assustado com aquele povo numeroso, com aquele povo forte, temendo a invasão de suas terras, mandou uma caravana com seus oficiais e anciãos contratar o serviço de Balaão. Balaão era um profeta famoso naquela região. No versículo 6 ele vai dizer que mandou chamar Balaão, porque diz ele, na parte B do versículo 6, Eu sei que a quem tu abençoares será abençoado,
e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Com o propósito de amaldiçoar o povo de Israel, ele manda contratar os serviços do profeta Balaão. E quando a comitiva dele chega até Balaão, Balaão pede uma noite para poder consultar a Deus. E de manhã, Balaão dirige aos anciãos moabitas, dizendo: não irei convosco para amaldiçoar este povo, porque este povo bendito é. Como Balaão não veio, Balaque manda de novo uma comitiva com autoridades um pouco mais graduadas e reforça os valores ao ponto de ser uma cifra irrecusável. Balaão procede da mesma maneira, mesmo já sabendo que Deus não queria que ele fosse, porque tratava-se de um povo bendito do Senhor. Ele ainda assim, quando viu aquela quantia volumosa de dinheiro, disse: eu vou consultar a Deus. E Deus disse para ele: vai, para testar as suas intenções, para testar o seu coração. E de manhã ele levantou, arriou sua jumenta, pegou a estrada, e um pouco mais adiante a jumenta desviou para o campo. E ele espancou a jumenta, fez a jumenta retomar a estrada. Mais adiante ainda, diante de duas paredes de pedra rochosas, a jumenta desvia do meio do caminho e passa roçando uma daquelas paredes e aperta o pé do profeta. Ele, nervoso, irado, espanca novamente a jumenta, que um pouco mais adiante para diante de um corredor estreito que não tinha saída nem para a direita nem para a esquerda, e ela também não podia voltar. Não querendo ir adiante, ela deitou-se com o profeta montado. Aí o profeta não aguentou, levantou nervoso, tirou o bordão e espancou violentamente a jumenta. Aí agora quem não aguentou foi a jumenta. E a jumenta vai e diz: que te fiz eu? Que é que eu fiz para você me espancar assim? E o profeta, como se não fosse um animal falando, dialoga com ela: zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, ao invés de bater, eu iria te matar. Aí a jumenta contra-argumenta com o profeta: neste tempo todo que eu te carrego para lá e para cá, eu fiz isto com você alguma vez? Ele disse: não. E nesse momento apareceu o anjo do Senhor, que abriu-lhe os olhos e ele viu, e o anjo disse: se não fosse esta jumenta ter desviado de mim por 3 vezes, eu teria poupado a vida da jumenta e te matado, porque a intenção do teu coração é perversa. Ele reconheceu o seu erro, reconheceu que pecou e se propôs a voltar. O anjo disse: não, vá em frente, mas ao invés de amaldiçoar, você vai abençoar esse povo. Dessa forma, Balaão foi, e como o anjo tinha ordenado, ele em todas as circunstâncias abençoou o povo. Amém? Agora, o que nós aprendemos com esse texto aqui? Eu separei e articulei pelo menos 4 coisas. Primeiro, Deus faz o imponderável, Deus faz o imprevisível para garantir a promessa da bênção na vida do seu povo. Até uma jumenta falar, Deus é capaz de fazer para poupar a vida do seu profeta e abençoar o seu povo. Deus faz o imponderável para abençoar a vida do seu povo. Uma segunda coisa que aprendemos aqui: Deus usa um animal irracional para salvar um homem racional, quando deveria ser o contrário. O profeta estava cego pelo dinheiro, e a jumenta é quem envia o anjo do Senhor. Deveria ser ao contrário, o profeta deveria ver o anjo do Senhor, mas o profeta, cego pelo dinheiro, não conseguia enxergar o anjo do Senhor, muito menos a vontade de Deus naquela caminhada. Deus precisou interceptar o seu caminho.
Que Deus nos livre da cegueira material para que possamos ver as virtudes celestiais, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que aprendemos aqui com a voz da jumenta? Duas coisas. A primeira, a lição da tolerância e a lição da gratidão. Olha só, a jumenta argumenta: neste tempo todo que eu te carrego, alguma vez eu fiz isto? O profeta não, nunca fez. A jumenta não disse, mas foi como ela dissesse, né? Não seja intolerante, não seja ingrato comigo. O tempo todo eu te carrego para lá e para cá, obedecendo às rédeas. A primeira vez que eu fiz diferente, sem saber o motivo, você quase que me arrebenta. Não seja ingrato, não seja intolerante. Olha, minha gente, que lição preciosa para a nossa vida, né? Às vezes, as pessoas nos abençoam uma vida inteira. E uma única vez que a pessoa deixa de nos abençoar, sem que saibamos o motivo, nós passamos a ferir aquela pessoa, como se ela não tivesse a vida toda feito nada por nós. Sem saber o motivo, nós ferimos a pessoa sem dó e sem misericórdia. Você que está ouvindo esta palavra, aprenda com a jumenta. Aprenda a ser grato, aprenda a ser tolerante com as pessoas, principalmente com aquelas que ao longo do tempo abençoaram a tua vida. Não seja ingrato, não seja injusto, não seja intolerante. Avalie alguém sempre pelo muito que a pessoa te fez, não pelo pouco que ela deixou de te fazer. Amém? E uma segunda coisa que nós aprendemos aqui com a voz da jumenta: só julgue alguém depois de ter certeza dos fatos. A jumenta já estava cansada de apanhar. Depois que ela apanhou por 3 vezes e apanhou muito, a jumenta não aguentou e a jumenta perguntou: o que é que eu te fiz? O que é que eu fiz para você me bater tanto assim, seu ingrato, seu injusto, seu intolerante? Ele respondeu: você zombou de mim. E olha, se eu tivesse uma espada, eu não só ia bater, eu ia até te matar. Você zombou de mim, julgou mal, julgou errado, pensou equivocadamente. A jumenta não zombou, a jumenta não brincou, a jumenta pela primeira vez agiu daquele jeito para salvar a vida dele. Ela via o que ele não via. Ela via o anjo como um adversário interceptando o caminho e ela sabia que ele iria ferir o profeta. Por isso ela agiu daquele jeito e ele julgou mal. Achou que a jumenta estava brincando, estava zombando dele. Um profeta cego pelo dinheiro, não conseguiu ver nem interpretar os fatos, julgou mal e por isso foi ingrato, foi injusto, foi intolerante com a sua montaria. Diz o anjo do Senhor: se ela não desviasse de mim por 3 vezes, eu teria poupado a vida dela, mas teria tirado a sua vida. Pobre jumenta apanhou à toa. Pobre jumenta apanhou de graça, porque o profeta julgou errado. Olha que lição importante. Antes de julgar alguém, antes de decidir por alguma coisa, analise, procure saber a verdade antes de ferir alguém, principalmente com a sua língua felina. Quantas vezes a gente sai falando besteiras, mentiras, impropérios, porque julgamos apenas pelo que imaginamos ser e não pelos fatos. Aprenda aqui como a jumenta. Só decida, só fira alguém depois de você ter certeza dos fatos. E para encerrar, queremos reforçar: não seja intolerante, não seja ingrato, não seja injusto ao interpretar os fatos. E lembre-se de que Deus faz o imponderável, o impensável, o inimaginável, o impossível
para abençoar o seu povo. Como é bom fazer parte do povo de Deus. Deus toma todas as providências para abençoar a nossa vida. Você não gostaria de fazer parte do povo de Deus? Gostaria, né? E pode, e é fácil. Sabe como? Aceitando Jesus Cristo como Salvador. O próprio Jesus Cristo disse lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 11 e 12. Ele diz que ele veio para o que era seus, para os judeus, mas os judeus o rejeitaram, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Amém? Você pode fazer parte do povo de Deus crendo em Jesus Cristo como Salvador. Você só precisa fazer isso. Crer em Cristo, arrepender dos seus pecados, convidar Jesus para entrar em seu coração e pronto. Se você fizer isso de forma sincera, Deus leva em consideração e arrola o seu nome no livro da vida e você então, a partir de agora, passa a fazer parte do povo de Deus e consequentemente é bendito do Senhor e recebe a garantia de todas as promessas descritas na palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela tua palavra explanada, que o teu Espírito Santo aplique-a no coração de tantos quantos estiveram conectados com este vídeo. Peço que os membros de minha família tenham a sensatez suficiente para fazer parte do povo do Senhor e desfrutar de todas as benécias que tem em fazer parte das garantias das promessas do Senhor. Obrigado pelo teu povo espalhado por toda a superfície da terra. A bênção do Senhor sobre todos nós, todos os que creem em nome de Jesus, digam amém e graças a Deus. Vou te abençoar, vou te abençoar. Sou teu Deus, estou aqui e eu vou te abençoar. Vou te abençoar, vou te abençoar.